Podemos sentar e a satisfação em nós estarmos aqui novamente adorando o Senhor. Nós lemos o texto do profeta Ageu. Não sei se os irmãos conseguem entender esse texto, mas eu vou tentar trazer para os irmãos o contexto dele. O que aconteceu para que Ageu, Deus usasse Ageu em 2 capítulos nas Escrituras do Velho Testamento e falasse para eles dessa forma, encorajando-os, chamando a atenção. Ageu é um profeta pós-exílio. Eu não sei se os irmãos, se todos os irmãos, eu sei que muitos sabem, mas o povo de Judá, ao qual incluía também a tribo de Benjamim, que eram 2 tribos, que era a tribo do sul, que era a região sul, ela foi o povo de Deus que ficou perdurando. A tribo do norte, que era as 10 tribos de Judá, foram esquecidas, foram levadas cativas pelos assírios, e nesse cativeiro dos assírios não voltaram mais. E aí ficou uma nação esquecida, desapareceu, se misturou com outras nações. Samaria foi povoada por outras pessoas, misturada com o povo de Israel das 10 tribos. E aí foi abandonada, as 10 tribos desapareceram, foram disseminadas entre as outras nações. Restando somente 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, o qual fazia o reino do sul. O reino ao qual iria nascer o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E Deus preservou essa nação. Deus preservou essas 2 tribos. Mas o que aconteceu? O povo de Judá começou a desobedecer a Deus de tal forma que eles abandonaram o Senhor e o templo do Senhor era usado para outros deuses. Eles não se importavam mais com a palavra do Senhor. Os próprios sacerdotes, os profetas da época eram mentirosos, se distanciaram de Deus, pensaram mais no seu próprio bolso, na sua própria situação, algo muito parecido com os dias de hoje. É incrível. Então, Judá tinha na cidade de Jerusalém o templo, e no templo estava a arca do Senhor. E Judá, e principalmente Jerusalém, por achar que porque estava ali a arca do Senhor, porque estava ali o templo do Senhor, eles estavam protegidos, nada iria acontecer com eles. Eles achavam que era como se fosse um amuleto, como se fosse um escudo que os protegesse, mesmo eles desobedecendo a Deus. E aí, Deus, através dos profetas, e principalmente o profeta Jeremias, quando a gente lê o livro de Jeremias, Jeremias passa por 4 reis, passa por Josias, passa por Joaquim, passa por Zedequias, que foi o último rei, e passou por um outro rei, que foi filho de Josias, que só durou 3 meses o seu reinado, anunciando que se arrependessem, pregando a palavra do Senhor, falando que Deus dizia que se eles se arrependessem, o Senhor não iria destruir Jerusalém e nem Judá. O Senhor chegou a ponto de falar para Jeremias: Jeremias, diga ao meu povo, muito parecido com um diálogo que houve com Deus e com Abraão, diga ao meu povo que se tiver, observe aliás, procure entre ao meu povo, que se tiver somente um justo, eu não destruirei Jerusalém, e nem Judá, e nem a tribo de Benjamim. Por causa de um justo, eu evitarei que o reino da Babilônia venha e destrua o reino de Judá. E aí Jeremias começou procurando pelos pobres da época e não achou no meio dos pobres. Jeremias então foi para os ricos, e também no meio dos ricos não achou. Jeremias foi para os governantes, para os sacerdotes e para os profetas da época, e também não achou no meio desses homens justo algum. E o que aconteceu? O que aconteceu, eu vou ler para os irmãos de forma resumida, no capítulo de 2 Crônicas.
2 Crônicas, a partir do reinado de Joaquim, para os irmãos terem uma ideia do que Deus fez. E Joaquim tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprovava. Era um dos reis Joaquim. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com as algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia os objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, as coisas detestáveis que se fez, tudo foi achado contra ele, estão escritos nos livros históricos de Israel e Judá. O reinado de Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez também o que era reprovado aos olhos do Senhor. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valores retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprovava, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, das pregações que Jeremias trazia, anunciando que Judá se arrependesse, que Jerusalém se arrependesse, que falava como porta-voz do Tornou também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, o que havia obrigado a fazer juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, porque ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra dele e os expuseram ao ridículo, os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio, já não houve mais cura. O Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes nem moças, nem adultos nem velhos. Deus os entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor e do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou do seu descanso sabático. Veja o que foi que aconteceu com Judá. Eles, obstinados, não queriam saber da voz de Deus. O rei Joaquim não se rendeu à palavra que o profeta Jeremias trazia para eles, dizendo: se arrependam, volte-se para Deus. Eles não ouviu. Os sumos sacerdotes também não ouviram a palavra do Senhor e começaram a fazer práticas detestáveis, a ponto de o Senhor não se conter mais, não existir mais remédio para o perdão daqueles homens. E aí o que o Senhor fez? Enviou um reino poderoso, um reino do norte, o reino babilônico, onde Nabucodonosor II, a Bíblia não fala no 2, fala Nabucodonosor, porque antes dele já tinha tido outro Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, entrou no templo, matou os jovens,
matou muitas crianças, matou muita gente, e os remanescentes, aqueles que conseguiram ficar vivos, foram levados como escravos para a Babilônia, trabalhar como escravos. Meus queridos irmãos, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, tinha profetizado que depois de 70 anos que eles estivessem presos, que eles estivessem lá no cativeiro, aquele texto lá de Jeremias 31, a partir do versículo 31, quando o Senhor diz a Jeremias que o Senhor iria fazer com eles uma nova aliança. Não era mais uma aliança como aquela que foi feita com os pais antigos, mas seria uma nova aliança, onde essa aliança não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas agora seria colocada no nosso coração. Ali o Senhor estava profetizando através de Jeremias, que com 70 anos o Senhor ia trazer de volta os seus sobreviventes para a terra de Jerusalém, de Judá novamente. Um salmo muito conhecido por nós, que nós inclusive lemos ele na quinta-feira, Salmo 126, quando o rei da Babilônia, que agora não era mais Babilônia, agora era Pérsia, ele disse, através do profeta, através de Esdras, que assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor era um pagão, alguém que não conhecia Deus, mas Deus usou esse rei, Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia já tinha dominado a Babilônia, agora Ciro era o comandante de todas as terras. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me, e me orientou, para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E todos os sobreviventes, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali estiverem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Quando foi aqui, o rei Ciro libertou o povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, para voltarem para suas terras. E eles voltaram. O Salmo 126, meus irmãos, é um salmo, até o versículo 3. O escritor do salmo, ele fala algo muito interessante. Quando eles receberam essa informação, de que eles voltassem para casa, de que eles vinham voltar para a sua terra, já muitos daqueles que foram presos já tinham morrido, já estavam ali os seus netos, já estavam ali talvez muitas crianças que foram presas quando crianças, e agora eram pessoas adultas, porque os adultos depois de 70 anos de prisão já estavam mortos, e agora tinha a sua descendência. Salmo 126, quando o povo ouviu aquela informação, queria voltar para casa, eles ficaram super emocionados. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Nós não acreditávamos que era verdade. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas a este povo. O Senhor libertou este povo. As outras nações continuaram presas lá no governo persa, que já não era mais babilônico. Mas ao povo de Judá, o Senhor, através de Ciro, libertou eles e mandou de volta. E eles não acreditavam da sua soltura. Quando eles ouviram falar, parecia que era um sonho. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Ficaram super felizes, super alegres. E aí voltaram para casa. Eles rodaram mais ou menos 1.300 quilômetros de distância, lá da Babilônia, até vir para Jerusalém. 1.300 quilômetros em terra poeirenta, pedregais, mas eles iam com tanta alegria em ver a sua terra, com tanta satisfação, que aquela distância parecia ser pequena,
diz os antigos escritores, os eruditos, pela alegria e pelo desejo de voltarem para casa. Meus irmãos, eu não sei qual é a quilometragem daqui para São Paulo. Não sei, alguns irmãos sabem aí, mas é não sei quantos mil quilômetros. É muitos quilômetros. Se formos de carro, a gente gasta 3 dias, 3 mil quilômetros, né? Então, se formos de carro para São Paulo, direto, 3 dias, 3 noites, então seria de carro. Aí imagine você rodar 1.300 quilômetros a pé, lá da Babilônia até vir para Jerusalém. Quanta distância, quanto tempo eles não passaram dormindo ao relento do frio, andando pelo sol, água talvez em escassez, alimento em escassez, mas a Bíblia diz que eles, quando receberam essa informação, eles iam alegres, porque não acreditavam, mas a boca deles se encheu de júbilo, eles cantavam com muita alegria, porque estavam voltando para a sua casa. Eu só me lembrei, eu fiz até uma comparação muito fraquinha, até me sinto até pecado pensar nisso, quando a gente voltou para o templo, eu acho que a gente deveria ter no mínimo uma emoção bem grande. Nós passamos na oração do irmão Mármon 5 meses afastados do templo, longe de adorar a Deus junto com os irmãos, apesar das escrituras dizer que nós não precisamos de um templo e de um lugar para adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o fato de existir um templo para nós nos reunirmos aqui, vermos o rosto do irmão, vermos a face do irmão, nos alegra, nos emociona. Nós estamos aqui hoje exatamente por isso, nós passamos um tempo afastado, e as lutas foram grandes, e quantos irmãos a gente não perdeu? Nessa luta, nessa batalha, me lembrando de Jerusalém quando invadida pelos babilônicos, mataram muitos daquela cidade, e essa batalha que nós enfrentamos com o coronavírus, que ainda estamos enfrentando, matou muitos dos nossos irmãos daqui e de outros lugares. Mas agora nós voltamos para o templo, meus irmãos. Nós voltamos agora para a casa do Senhor. A nossa casa não foi destruída, ela está em pé. Nós lemos o texto de Ageu, que está escrito, um profeta pós-exílico, o povo foi libertado, voltaram para casa, mas quando chegaram nas terras de Judá, chegaram em Jerusalém, eles perderam o foco da libertação que eles tiveram. Eles foram libertados para voltarem, e o rei Ciro tinha dito que eles construíssem o templo do seu Deus, que era exatamente o lugar onde eles iam adorar, onde tinha a morada de Deus, era em Jerusalém. Quando o povo voltaram, chegaram nas terras de Judá, e principalmente em Jerusalém, que viram tudo destruído, que viu a seca, eles se preocuparam mais em construir as suas casas, as suas moradias, e se empolgaram tanto em construir que faziam casas de fino, tem um texto lá que já subiu aqui, de fino, com muito cuidado, com muito zelo, muito bonita, e se esqueceram de construir a casa do Senhor, perderam o foco. Meus irmãos, quero aproveitar e conversar com os irmãos e aplicar isso aos irmãos. Nós estamos tendo a oportunidade de voltar para o templo. O templo não é um amuleto, o templo não é algo que dá sorte, mas o templo é um lugar onde nós podemos nos reunir e adorar a Deus. Mas não vamos perder o foco dessa oportunidade que Deus está nos dando de voltar para cá. Muitos não voltaram de Jerusalém. Muitos não voltaram da Babilônia, já morreram por lá. Muitos morreram na guerra. E nós voltamos. Vocês estão aqui, nós estamos aqui. O Senhor nos chamou. O Senhor nos convocou para que a gente reconstrua a obra dele, que aparentemente ficou parada. Enganou-se o inimigo nas nossas almas, porque enquanto nós estávamos em casa, estávamos orando ao nosso Deus, estávamos ensinando aos nossos filhos, estávamos nos reunindo de outra forma, mas nós não deixamos de nos reunir como igreja. O templo ficou fechado, mas nós continuamos nos reunindo, e agora ele nos permitiu voltar para o templo, que podemos chamar de casa
de oração, casa do Senhor. Não vamos perder o foco dessa oportunidade que Ele nos deu. Não vamos esperar que outro profeta Ageu, que um profeta de nome ou sobrenome Ageu venha nos chamar a atenção, nos repreender, mas nós não vamos perder o foco. E aí Ageu se levanta, chama a atenção daquele povo, e diz o texto, que o povo disse, ao povo ouvir a palavra de Deus através do profeta Ageu, o povo temeu ao Senhor. E como o povo temeu ao Senhor, o Senhor vai e começa a encorajar. Encoraja Zorobabel, que era o governador. Encoraja Josué, que era o sumo sacerdote. Coragem, Zorobabel, declara ao Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Declara ao Senhor, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tema. Porque, noutra tradução diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória desse tempo. E agora, meus irmãos, tendo Deus nosso meio, tendo Deus o seu Espírito conosco, vai ser maior do que os dias passados. Temamos ao Senhor. Declaremos isso ao nosso Deus. Creiamos na palavra do Senhor, porque Deus é conosco. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos